Você já teve a sensação de que está se esforçando demais e mesmo assim não sai do lugar? Como se todo o seu movimento não gerasse avanço. Como se a vida tivesse virado uma esteira. Você corre, corre e permanece exatamente onde estava. Se isso soa familiar, fique aqui comigo. Hoje vamos falar de uma prisão silenciosa que aprisiona milhões de homens. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. É um cansaço que nasce da repetição, da rotina, das expectativas alheias e, principalmente, da cobrança que você dirige a si mesmo. É o cansaço de fazer muito e sentir pouco, de estar sempre em movimento, mas nunca em progresso. A maioria dos homens acorda um dia e percebe que se tornou especialista em resolver problemas, sustentar estruturas, cumprir tarefas, mas amador em cuidar de si mesmo. Essa lacuna dói de um jeito profundo. Epicteto dizia: não é a ação que cria avanço, mas a direção da ação. Talvez você não esteja parado, apenas correndo na direção errada. Ou pior, na direção de ninguém. E é aqui que começa a prisão invisível. Você se levanta todos os dias com uma lista de tarefas e obrigações invisíveis. Antes mesmo de tomar café, já existe uma pressão silenciosa no peito. Durante o dia, você cumpre tudo, entrega, resolve, sustenta, avança. Mas à noite, quando se deita, surge a pergunta: se eu fiz tanto, por que ainda sinto que não saí do lugar? Esse é o sintoma. É a fresta da porta da prisão. Movimento não é evolução. Sêneca escreveu: não é porque alguém se apressa que está avançando. Há quem corra em círculos. Muitos homens vivem exatamente isso, uma vida circular, um esforço contínuo que não gera transformação, uma corrida cansativa que termina no mesmo ponto onde começou, e quanto mais você corre, mais culpado se sente por não avançar. Existe uma armadilha que se instala com o tempo, a ideia de que você precisa ser forte sempre, de que errar não é opção, de que parar é perigoso, de que sentir é perda de tempo. Assim, a responsabilidade cresce até virar uma gaiola. Você não percebe as grades, porque não fazem barulho, mas elas te seguram, te limitam, te impedem de respirar fundo e perguntar: o que eu realmente quero? Homens raramente fazem essa pergunta porque têm medo da resposta. Medo de admitir que estão cansados da vida que construíram. Medo de descobrir que não sabem mais se aquilo faz sentido. Marco Aurélio dizia: a alma se torna escrava quando deixamos de guiá-la segundo nossa natureza. Você se torna prisioneiro não do mundo, mas das versões antigas de si mesmo, das escolhas que fez anos atrás, das expectativas que nunca questionou, das obrigações assumidas por necessidade ou medo de decepcionar. Existe outra grade quase invisível, a comparação. Você vê homens que parecem estar vencendo a vida. Carreira, família, saúde, sorrisos. Mesmo sabendo que é aparência, isso te afeta. Cada movimento seu parece menor quando comparado ao dos outros. Epicteto dizia: nada corrói mais o homem do que desejar viver a vida de outro. Mas é difícil desligar essa comparação interna. Ela entra no dia, no trabalho, nas relações, no espelho. Você para de olhar para o próprio caminho para observar o caminho dos outros. Deixa de enxergar os próprios sonhos para perseguir sonhos alheios. Deixa de avançar porque tenta acompanhar ritmos que não são seus. Essa é uma das prisões mais perigosas. Ela faz você acreditar que está atrasado. E quando um homem acredita que está atrasado, começa a se apressar, e quando se apressa, se perde. Quantas vezes você já disse: quando as coisas se acalmarem, eu faço isso. Quando tiver mais tempo, eu começo. Quando sobrar energia, eu penso na minha vida. Mas esse dia não chega. O mundo não se acalma. As demandas não diminuem. Você não ganha energia do nada. Sêneca dizia que desperdiçamos grande parte da vida.
Esperar o momento perfeito é adiar o que importa, e quanto mais você adia, mais preso fica no ciclo da estagnação. Talvez você se reconheça. Faz muito, mas não sente realização. Produz muito, mas não sente propósito. Vive, mas não vive por si. Não porque errou, mas porque amadureceu. O que fazia sentido não faz mais. O que te movia não move mais. O que te definia já não te representa, mas você manteve a vida igual. A vida muda, mas você não muda com ela, e é aí que nasce a estagnação. O homem que você foi não sustenta o homem que você precisa ser. Essa percepção dói, mas também liberta. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que não há mudança externa sem mudança interna. Primeiro ajustamos a alma, depois o caminho. Marco Aurélio escrevia diariamente para se alinhar. Perguntava: o que depende de mim hoje? Isso devolve controle, direção, clareza. Pense: o que depende de você agora? Não amanhã. Agora. Depende de você decidir se continua vivendo no automático ou se começa a viver com intenção. Para quebrar a prisão invisível, você precisa parar. Não de viver, mas de correr. Parar de acelerar a própria exaustão. Parar de insistir em caminhos que já não fazem sentido. Sêneca dizia que até um barco precisa ajustar suas velas. Se você se movimenta sem ajustar o rumo, sempre termina no mesmo lugar. Pense nisso. A velocidade não importa se você está indo para a direção errada. Muitos homens hoje estão indo rápido demais para perceber que não estão indo a lugar nenhum. Existe uma pergunta que muda tudo. O que eu continuo fazendo apenas porque sempre fiz? Essa pergunta revela prisões, revela hábitos caducos, revela expectativas antigas, revela compromissos que não fazem mais sentido, revela versões suas que deveriam ter sido deixadas para trás. Nessa revelação nasce a liberdade. Liberdade não é ausência de responsabilidade, mas escolher conscientemente o que carregar. O avanço começa quando você se entende, quando olha para si com honestidade, quando admite que está cansado, quando aceita que precisa mudar, quando para de tentar vencer uma corrida que nunca foi sua. Os estoicos chamavam isso de retorno ao eixo, um renascimento silencioso que devolve sentido ao movimento. Se você chegou até aqui, pense nisso. Talvez você não esteja parado, talvez esteja vivendo uma vida que deixou de servir ao homem que você se tornou. E perceber isso não é fraqueza, é clareza. No próximo vídeo, vamos falar sobre reconstruir propósito depois dos 35. Por agora, reflita sem julgamento. Se este vídeo te fez pensar, se algo tocou algo silencioso aí dentro, deixe um comentário. Às vezes, uma frase sua ajuda outro homem a perceber que não está sozinho. E se quiser caminhar comigo nos próximos capítulos, considere seguir e curtir. Isso mostra que esta mensagem está chegando onde precisa.